sou Célia Carvalho, sou professora e fundadora do ACR Educação, onde eu desenvolvo materiais específicos para alfabetização e reforço. Hoje estou aqui com uma convidada mega especial para poder falar um pouquinho sobre desde o nascimento até o início da educação infantil. Eu estou aqui com Sandra Magna, ela tem 43 anos, é mãe de 2 filhos. Sua trajetória é marcada por muito cuidado e dedicação. Começou como babá, depois se formou como auxiliar de enfermagem, tornou-se mãe, buscou na terapia holística novas formas de cuidar do ser humano e agora está se aprofundando em pedagogia, além de ser escritora e empreendedora. Seja muito bem-vinda, Sandra. Célia, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com você. A Célia, ela foi professora e continuará sendo da minha filha, uma amiga que levamos para casa pela parte empreendedora, né, que somos, e está sendo muitas vezes uma professora na minha pedagogia, cursando ali a EAD, e estamos sempre juntas em projetos aí de ajuda, de autoajuda, educação. Sempre tem muito assunto para a gente compartilhar. Então, é um prazer. Sou muito feliz e grata pela sua vida, Célia. E estamos juntas aí para muito mais projetos e compartilhar com vocês. Essa mulher faz diversas coisas, gente. Vocês não têm noção. Então, nós nos conhecemos, como ela falou, quando eu estava dando aula para a filha dela. E acho que 1 ou 2 anos depois, a gente se reencontrou na questão do empreendedorismo. E hoje eu trouxe aqui ela para poder contar um pouquinho sobre tudo aquilo que ela faz. Então, Sandra, você começou como babá há 20 anos. O que essa experiência te ensinou sobre as necessidades das crianças e a confiança das famílias? Certo. Posso me anteceder um pouquinho para falar das minhas origens? Eu sou paraibana, vim de lá depois de ter terminado o 2º grau, morei numa comunidade missionária, atendendo ali, evangelizando, né, crianças, jovens, adultos, tendo vivências de comunidade. E depois de 4 anos eu vim para São Paulo com o intuito de ser madrinha, né, do meu sobrinho. Era só para isso. Porém, estou aqui há 20 anos, onde, sem muitas experiências, a não ser dessas vivências e mais de todo final de semana juntar toda a criançada, filhos dos meus tios, né, em casa, fazia banquete, cuidava, dava banho, penteava, fazia hora do sono, nem imaginava de como seria creche, nem educação, nem cuidados de babá, nem de profissional, nada, mas eu vim com essa experiência que era um dom, né? Como a gente diz, nossa, você tem o dom de cuidar, você tem o dom de lidar com essas crianças. E então, após algumas experiências ali, enquanto eu esperava o processo, né, do amadrinhamento, minha irmã me indicou para uma oportunidade de cuidados, né, com crianças. E foi ali que eu comecei, eu já tinha essa vontade e comecei. A princípio, muito amor, muito carinho, muita atenção, a brincadeira, você já tem aquilo tudo muito intuitivo. Em relação a dar banho, cuidar, as famílias já começam entregando, né, seus filhos, já é uma responsabilidade muito grande e por esses dons eles já começam a ter uma confiança com você. E ao passar do tempo, você vai descobrindo que não é só cuidar do corpo físico, trocar, alimentar, fazer dormir, enfim, ter aquelas manhas, aquelas técnicas. Porém, no caminho, aí vem essa necessidade de mais práticas, de mais capacitação. Então, por isso, essa trajetória aí que eu fui buscando, tanto para ter mais segurança e confiança de entregar para aquelas crianças tudo que elas precisavam, mereciam, né?
e para as famílias atender, né? Porque são os seus bens maiores, são suas joias valiosas que eles nos entregam. Então a gente quer tal altura, tal responsabilidade. Que legal. E Sandra, você tem ideia de quantas crianças já passaram pelos seus cuidados? Olha, eu tinha perdido as contas, pensando nessa oportunidade aqui, eu comecei a contar, tinha contado mais de 30, eu falei, só foram essas mesmo, né? Porque, assim, o tempo de babá, ele se estende um pouco mais. O da enfermagem, que a gente vai falar ainda, são contratos mais curtos, dependendo do tempo que o cliente se programou para ter aquela ajuda, aquele apoio profissional, né, da área de enfermagem. Porém, tem 2 crianças, 3 crianças, aí na área da enfermagem vem gêmeos, vem trigêmeos. Então, assim, eu coloquei a cabeça no travesseiro, comecei a lembrar, mas teve fulano, mas teve cicrano, mas teve fulaninho, mas teve outro que eu tinha esquecido já, né? Assim, porque parei de anotar, parei de guardar foto, porque são tantos, né? Mas em relação a isso também, são muitas crianças por fora, né? Do profissional ali que a gente fica atendendo. E os filhos e também algumas oportunidades até que a gente vai falar ali de sala de aula também, enfim. Então, depois da experiência como babá, você se formou em auxiliar de enfermagem. O que te motivou a seguir por esse caminho? Já era exatamente a necessidade de uma técnica maior para entregar mais benefícios, cuidados maiores, mais percepção, mais ação na hora de resoluções de problemas, né? Porque tem alguns desafios, algumas dificuldades das crianças com transtornos, com dificuldades, né? De alimentar, então, poxa, eu estou precisando, né? De mais capacitação. Então, fui lá para o auxiliar de enfermagem porque a partir dos 3 meses eles começam a entregar os filhos, né, para babá. Eu falava, gente, não, quero também ser enfermeira, quero pegar esses bebezinhos ali, porque não tem coisa mais gostosa no mundo, né, da gente cuidar, também quero chegar lá. Então, era de olho nessa especialização para ser confiada àqueles recém-nascidos que hoje, né, são, assim, a especialidade da minha vida. E na prática, como esse conhecimento de saúde faz diferença para as famílias que confiam em você? Faz toda, porque assim, qualquer situação, mesmo quando eu chego a entregar ali depois dos 3 meses para babá, ou 6 meses, dependendo da programação, eles falam, mas eu queria que você começasse a introdução alimentar, mas eu queria que você fizesse isso, entende? Porque é todo um cuidado minucioso, uma atenção, quando você tem essa capacitação, todos os cuidados, não é só um jeitinho especial, né, de cuidar, um donzinho, faz toda a diferença, esse aparato todo, né? Todo esse embasamento que eu tenho buscado, para entregar para as famílias aquilo e para os bebês, né? Aquilo que eles merecem, de verdade. Deve ser uma delícia, né? É maravilhoso. E com certeza chegou o momento de você ter os seus, né? Então, que mudou a forma de você olhar para o cuidado com as crianças, com as suas próprias crianças. Como foi essa experiência? A primeira coisa que mudou é que, assim, não tem como você cuidar de vidas, ser uma profissional e não amar, né, gente? Não tem como. Então, assim, eu tinha um apego, eu levava esse apego, porque por mais que fosse estendido, demorasse aquele contrato e tal, aquele emprego, que de babá vira emprego, né? Mas uma hora termina a programação, vai para a escola, não precisa mais cresce, né? Então tem as horas das despedidas. E você fica com aqueles filhos do coração que não são seus, né? Então, quando meus filhos vieram, eu depositava a carga tudo neles. Eu falava, eu desconto tudo em vocês. Além daquele amor de mãe, né, que você passa a ter, que eu já achava que eu conhecia o amor maior do mundo, mas veio a maternidade, então transbordou. E
eu descontava neles, né? Aquele amor, aquela paixão pelos que não eram meus, mas assim, a sensibilidade que traz para você entregar muito mais. Gente, que eu preciso também, às vezes, deixar os meus filhos. Então, eu quero o melhor para os meus filhos. Então, como que eu não vou entregar o melhor da vida para aqueles que eu cuido? E para as famílias, né? Então, eu até falo e reconheço e agradeço, porque eu falo, eu não preciso pedir, não preciso dizer. Só por eu fazer esse trabalho, eu falo que Deus me transborda assim com os meus, com tudo que acontece em todos os aspectos, né? São lindos. Eu falo, às vezes eu não tô nem lá para educar e todo mundo fala que são educados e tudo mais. Então, assim, eu falo que o cuidado que eu dou, eu recebo, é uma semente que eu planto, né? Em casa, fora, e a gente vai colhendo esses frutos maravilhosos. Sempre fico emocionada, né, gente? A gargantinha, ó. São filhos lindos mesmo. E quais as dores e insegurança que você percebe que os pais mais enfrentam nessa fase? Por exemplo, de alimentação, do sono, na questão da amamentação, questão da suplementação que as mães têm que ter para poder, né, suprir as necessidades dessas crianças. Como que você vê sobre essas dores? Eu trabalho para as pessoas que podem pagar, né? Graças a Deus. Então, assim, eles já têm toda essa rede de apoio, esse aparato, o máximo possível, e buscam quando eles acham que ainda precisam muito mais. Então, eu tenho até projetos para essas mães que não têm esse apoio, que eu falo que, independente da classe social, todas as mães deveriam ter esse cuidado, esse acolhimento, essa rede de apoio. Elas, né, deveriam ser endeusadas, né, por fazer tamanha criação. E generalizando, é muita exaustão, a privação de sono, né, que passa a conhecer, seja mãe de primeira viagem, segundo filho, terceiro filho. Então, as dores, elas são... por mais que a gente generalize, assim, todo mundo sente dificuldade do sono, a exaustão, a dificuldade da amamentar, porque tem a sensibilidade, tem aquela questão toda das 2, 3 primeiras semanas, dependendo, às vezes, 1 mês ali, para cada dificuldade de cada mãe, mas é único, a gente avalia mesmo, muito profundo, a gente pode falar isso mais adiante, essa questão, e atende na mosca, ali, bem em cima das necessidades, né? Que elas muitas vezes estão inconscientes, estão reverberando ali, né, de uma forma mais profunda. Então, esse olhar, né, que eu busquei depois para atender essas dores mais generalizadas, a exaustão de sono, o cansaço, a questão de achar que não vai dar conta de um filho, porque nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Então tem toda essa questão de perda de identidade e de reencontrar a identidade, porque e agora, quem eu sou? Além de ser essa mãe que não sei de nada, entende? Ô, Sandra, mas assim, essas mães, elas se ausentam ou elas fazem basicamente tudo junto com você? Elas se ausentam porque elas têm alguém de confiança que pode, na hora que que eu estou lá exatamente, para elas descansarem. Por exemplo, a hora da amamentação é imprescindível que elas estejam lá. Só que eu faço toda a prévia dos cuidados, trocas anteriormente, faço pausas, faço arroto, faço toda a sequência. Por exemplo, o bebê mamou 15 minutos. Quem que vai aguentar ficar guti, 15 minutos? Por mais que eles tenham as pausas ali direitinho, tá deglutindo direitinho, mas ele precisa descansar, aquele leite precisa descer. E muitas vezes, ele não quer mais mamar, porque tem mães que não sabem que o bebê precisa arrotar. Então, você precisa estar ali mas é muito simples. Só que eu atendo até por telefone, tô sem dormir, não sei quantos dias, não sei quantos... Mas tá arrotando? Porque eu dormiu, mamou meia hora, dormiu, pus no berço e acordou e não dormiu mais. Mas arrotou? Porque ele foi pro berço, deitou
precisava arrotar. É claro que o incômodo vai fazer ele. Então, eu vou fazer todo esse processo antes, durante e depois ela terminou de amamentar, cuidei ali de uma pega boa, de uma sucção, um tempo de amamentação eficaz, que daí o bebê vai ficar satisfeito minimamente 3 horas, ou como o pediatra indicou, dependendo do bebê que precisa ganhar peso ou fazer dieta de engorda, às vezes antes, né? Então, eu vou fazer esse pós, bebê dormindo para rotar, ficar o tempo necessário, ou acordado para fazer o nananeném e colocar ele no berço na hora certa. Tem muitos que têm refluxo, então tem muito mais tempo para ficar esperando. E se essa mãe tivesse que ficar ali esse tempo todo, ela ia dar 3 horas de novo, como é o caso de muitas que não tem esse apoio, e elas ficam até aí deu hora de mamar de novo. Elas descansam como? Como que elas estão prontas para a próxima mamada? Como que elas vão entregar na próxima mamada sem ter descansado o que o bebê precisa? Ou a eficácia da próxima mamada para que o bebê fique bem, para que ela também consiga descansar mais 3 horas. Porque o corpo, na sua sabedoria, 3 horas, ele vai lá profundamente na restauração, que você tenta acordar a mãe, ela não acorda não. Ela não volta, não quer voltar. Se deixar dormir, passa 3 dias. Entende? Mas é sobre esse o meu trabalho, para que a mãe descanse, para que ela esteja de volta, pronta, apta a atender as necessidades do bebê. Não só da nutrição, né? O emocional, olhar no olho, fazer aquela conexão que o bebê precisa, né? Muito bacana. Então, você também se tornou terapeuta holística, né? De que forma isso amplia o cuidado não só com as crianças, mas também com a família como um todo? Olha, a terapia holística, primeiro os cuidados, eles são assim, né? Primeiro para autocuidado, autoajuda, depois para você aplicar com os seus, porque os seus em casa, seus filhos também têm aquelas necessidadezinhas, que tipo, não só adoeceu, eu vou levar para o médico, sem entender totalmente, deixar totalmente terceirizado para o médico chegar lá e dizer, não estou desmerecendo nenhum médico, nada da profissão, mas é uma autorresponsabilidade mesmo sobre entender as emoções do meu filho, porque às vezes o meu filho adoece para eu não ter que ir trabalhar. Porque eu estou num ritmo, não estou dando presença, não estou dando nutrindo as emoções dele. Então ele fala, se eu ficar com a febre aqui de 40 graus, minha mãe vai trabalhar? Será? Então, você tem que entender as emoções que geraram aqueles sinais e sintomas. Aí, quando você procura, você acha, né? Tipo, eu quero entender mais, eu quero aprofundar sobre isso. Mas o que causa, né? Essa sinusite, essa asma, né? Vindo das emoções. Então, você vai a fundo, você vai pesquisar e, claro, né? A IA já traz tudo para você, tudo que você está procurando, pesquisando ali. E eu me aprofundei. Comprei aquele curso lá de terapeuta para poder fazer essa autoajuda em casa e, consequentemente, vem e é empregado e é aplicado multidimensionalmente, né, nas famílias, mesmo que elas não estejam procurando esse serviço, mesmo que elas nem saibam que está sendo analisado. E numa conversa, por exemplo, a gente faz uma anamnese, essa dificuldade da sua amamentação, você mamou quando você foi bebê? Sua mãe teve muita dificuldade? Então, tudo isso a gente já vai entendendo, entregando, acessando a consciência do porquê daquelas dificuldades. Né? A gente nem vai aprofundar ali o que muitas mães têm, né, de depressão pós-parto, deixa para um outro, né, que dá um podcast só isso. Mas esses pequenos detalhes de demandas, de dificuldades que vão surgindo, você já vai ali atendendo, porque
esse inconsciente incontrolável que reverbera na vida da gente, muitas vezes só precisa a gente saber. Tem um ditado, né, que um conhecimento sabido já é quase uns 50% resolvido. Então, você já começa ali, ela já começa a se perguntar, já começa a perguntar para a mãe dela, aí já começa, poxa, mas se eu tenho essa dificuldade, é porque eu tenho aqui, tá correndo na minha veia, nas minhas células. Então, como que eu posso? Então, algumas buscam querer saber como resolver mais, e outras só de acessarem aquela consciência já melhora, você vê só fluir, entende? Então, para muitos, principalmente profissionais da área que querem saber mais sobre as crianças que cuidam, elas me chamam, então faço atendimento 1 hora e meia, dependendo do quanto elas precisam, para elas também fazerem essa anamnese, e as mães também que querem aprofundar, aí eu entro no aprofundamento. Para quem não, eu só entrego, deixo fluir. Isso seria algo a mais, além do seu trabalho que você faz por fora, vamos dizer assim? Eu faço também por fora, mas independente que, tipo, me pagou só para estar ali fazendo os cuidados físicos, mas já tá recebendo tudo. Entendi. Tudo sempre. E aí, agora, né, que você está cursando pedagogia, por que você decidiu aprofundar seus conhecimentos nessa área? Olha, a pedagogia é mais uma capacitação que a gente sente falta, eu sentia falta, de pensar assim, eu aprendi, eu tive uma criação, é o ambiente que nos modela, que nos molda, né? Então, assim, não julgando os meus pais sobre a forma que eles me criaram, sobre o que eles tinham para dar, mas que eu sou muito feliz e grata por tudo que eles me ensinaram e tudo que eu precisei ressignificar e tudo que eu precisei modificar, né? Melhorar, mas você fala assim, eu quero decifrar ou discernir, qual é a palavra? Diferenciar, essa é a palavra. Por exemplo, saber o que é autoridade do que... Por exemplo, eu quero saber o que é autoridade, diferenciar autoridade de autoritarismo, por exemplo. Então, assim, a pedagogia, ela vai embasar de você sair das ignorâncias, né? Da vida que você traz, que o seu ambiente te formou, te moldou, e você aplicar desde em casa, de uma forma mais melhorada, que a gente já vai ali para a reunião da escola e tudo tem que ser interligado, né? É uma extensão e um infinito, né? Escola, educação, casa principalmente, que a educação tem que ser dada em casa e ser continuada lá na escola, ser, né? Estendida, aprendida e tal, mas na entrega dos cuidados é essencial. Por quê? Eu estou com todo esse aparato para atender os recém-nascidos, mas tem o irmão do meio, o irmão mais velho, né? Outras crianças ali envolvidas, e a mãe já está sem saber o que fazer, como ela vai se destrinchar para atender todo mundo, né? Um bebê, outra criança ali que acabou de deixar de ser bebê, o mais velho que muitas vezes tem que até se adultizar para cuidar de todo mundo, porque para tentar proteger a mãe, para tentar ajudar a mãe de tanta demanda, né, que eles sentem ali no ambiente, na extensão do coração mesmo. E quando você tem uma educação, uma base, por exemplo, que a pedagogia está me trazendo, é igual da escola, que antes a escola era só cuidados, né? E foi evoluindo para metodologias e atender de uma forma... um banho não vai se tornar só um cuidado, vai se tornar uma interação, vai se tornar toda uma criatividade. Então, você aplica
a metodologia, a pedagogia com muito mais acentuado. Você já brincava, mas agora é de uma forma muito mais intencional. Sim. Uma troca, um banho, uma brincadeira com um, com o outro. Essa questão integral aí que você atende, você sabe, mediante cada idade, cada criança, como atender. Então, Sandra, então a pedagogia, então ela vai te ajudar naquilo que você já tinha, como o cuidado, né? Você vai poder conseguir, quando o bebê vai crescendo, trabalhando a questão da coordenação motora, né? Depois disso, você já pode, né, com todo o que você aprendeu na pedagogia, você já pode também começar a trabalhar com a questão da alfabetização, né? Ou da pré-alfabetização com essas crianças, né? Como que você está falando aí, que você já, né, anda com várias crianças, né, juntas, né, às vezes da mesma família. Então, é bem interessante. Mas você pretende atuar como professor em sala de aula? Ou essa formação vem só para agregar nesse trabalho que você já faz e que você já desenvolve? Ele hoje, principalmente, é para agregar já nesse trabalho de todo o desenvolvimento das crianças por idade ali, atender integralmente a todos. E, se for preciso, eu vou, sim, para a sala de aula, porque é uma forma de expandir. Eu já tive, no início do ano passado, uma experiência de assistente de sala e tive que sair, né, por motivos pessoal, mas foi incrível. Eu sei o quanto é maravilhoso e você saber que você entregar algo diferenciado, o que todos os professores, os profissionais deveriam ter esse olhar acolhedor para a criança. Eu sei que a realidade é muito dinâmica, né, quando você está lá dentro, em relação ao teórico que você sabe, a tudo que você estuda, mas é imprescindível que você estude e aplique. Então, qualquer oportunidade eu vou fazer e sempre estar aplicando em todas as ações. Porém, eu desejo muito mais que uma sala de aula. Eu quero muitas salas, muitos lares, né, através de cursos, de mais mentorias do que eu já faço hoje, para que sejam conhecidas, aplicadas e sejam expansivas cada vez mais todo esse conhecimento. Ai, que maravilha, hein? E além, assim, de empreendedora, né, escritora, além de tudo isso, você também empreende em outras áreas, né, que a gente sabe. Então, você fala um pouquinho sobre o seu livro, sobre os seus projetos, os seus sonhos futuros, né? Você acabou de falar aí de mentoria, sim, né, de cursos, sim, o que você pretende, sim, lançar futuramente? Eu falo hoje que, claro, meu desejo é focar, por exemplo, nas mentorias, nos cursos e entregar esse conteúdo, é claro, através de palestras online, presencial e tudo mais. Só que eu falo que eu sou uma mãe que não tenho status, né? Eu não sou só uma auxiliar de enfermagem, especialista em cuidados com recém-nascidos, eu não sou uma terapeuta holística. Somente eu faço o que for preciso e faço, assim, principalmente para driblar e substituir algumas questões até de crenças limitantes mesmo, de escassez. Eu faço das minhas habilidades renda. Eu sempre fui muito empreendedora, tanto quando eu trabalhava de babá, que tinha registro e tal, os de enfermagem são só contratos, né? Então, isso já é uma forma de trabalhar de forma... Qual é a palavra? Autônoma. Isso. Então, eu sempre busquei, né, fazer o meu dinheiro evoluir, me capacitar, aumentar dessa forma, não esperando um salário e tal. Mas eu uso dessas habilidades
até mesmo para trabalhar nessas mentorias também, que tem muitas mulheres que falam, gente, mas eu não tenho dinheiro para me cuidar, eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo. Então, eu falo daquilo que eu faço, né? Quais são as suas habilidades que podem ser de renda, né? Não é sobre você ter dinheiro, é sobre você ser esse dinheiro que você quer ter. Então, eu faço bem comida, inclusive eu faço mesmo no meu prédio e vendo, né? Aquilo que eu tô comendo gostoso ali, eu posto lá no grupo. Você quer, fulano? É tanto. Quer encomendar? Daqui a pouco eu vou fazer. O meu livro, ele veio para uma extensão, né, desses conhecimentos. Ele chama Maternidade e Paternidade Conscientes, preparando pais para filhos que mudem o mundo. Exatamente aquilo que aconteceu comigo, né, em casa, aquilo que eu já perpasso nos meus atendimentos, seja presenciais, seja online. E ele é um livro, assim, que eu agora, pensando pedagogicamente, em trabalhar em algum, nem que seja nos trabalhos de extensão, trabalhar com os adolescentes também. Todo adolescente deveria ler esse livro para conhecer, se autoconhecer antes de ter filho, porque tudo aquilo que eu trago da minha concepção, gestação, parto, nascimento, as dificuldades que eu tive que viraram traumas, crenças, elas vão correr Você já viu aquele exemplo assim, por exemplo, você passa por uma situação de dificuldade e cada vez que você passa, por mais que ela seja com pessoas diferentes, parece a mesma coisa? Sim. Então, aquilo que a gente aprendeu da barriga da nossa mãe, o que ela sentiu, o que ela viveu, o que ela pensou, né, sobre você, que você Vai era passando bem de querido, geração. bem amado, ou então que você não veio na hora certa, que você atrapalhou a carreira dela, que você veio pra... Entendeu? Tá ali, aí você fala, às vezes eu não me encaixo, às vezes eu não me sinto amado. Ah, nossa, fulano tem uma autoestima que dá até raiva. Por que será? Né? Então, tudo isso são coisas aprendidas desde a nossa primeira escola, que foi a barriga da nossa mãe. E, consequentemente, se eu não olhar para isso, se eu não me autoconhecer, a maternidade, a paternidade, elas vêm aflorar tudo isso, todas as nossas dificuldades que a gente teve. Então, quando você for ter um filho, se você quer ter ou não, se preparar, planejar, escolher a pessoa certa, o jeito certo, o tempo certo para a mãe ficar em casa e dar atenção para esse bebê até os 3 anos, sem mandar para creche. Ai, que lindo! Sonhos nossos, né? Mas todo adolescente e quem quiser se preparar deveria ler. Ele é embasado na psicologia pré e perinatal. Um dos autores é o Thomas Verne, depois vocês podem pesquisar. Ele tem 2 trabalhos aqui de livros que foi o primeiro é sobre a vida secreta do bebê antes do nascimento e o segundo é o bebê do amanhã. Vocês podem... eu até trouxe ele ali, mas ele é embasado na psicologia pré e perinatal. Vocês podem ler aqui, se aprofundar o quanto mais tiver, porque tem bastante fontes. E as minhas redes sociais, né, que você pediu também, está ali, @terapeuta-holística.sandra no Instagram. WhatsApp também? O WhatsApp é 11 98652 9963, tem tudo lá. O link do livro, eu tenho até que atualizar lá, que estava no Mercado Livre, mas agora acho que eu teve um probleminha, eu vou ter que colocar ele lá de novo. Enfim,
o que vocês precisarem, podem contar comigo, contactar, porque é de muita ajuda esse autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, esse crescimento que a gente precisa ter para a gente entregar, né? A gente não dá aquilo que a gente não tem, não adianta dizer amar ao próximo como a ti mesmo se você não se ama, se você não se cuida, se você não faz por você, consequentemente, né? Ô Sandra, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, sabe, para essas mães, ou mesmo para essas profissionais, babás, né, que trabalham, que eu sei que o seu, também, que o seu trabalho, ele é bem conceituado, né, tá? Não é uma simples babá, né? Não é aquela lá que... Né? Eu formo babás de excelência. É isso aí. Então, o que você entrega para essas pessoas, para que elas possam ter mais conhecimento e poder, vamos dizer assim, chegar a fazer um trabalho estilo que você faz? O que eu entrego normalmente é mediante as demandas, porque não tem como eu chegar falando aqui se você não me apresenta uma necessidade. Então é muito único e sobre o que é prioridade, o que é urgente para agora. Então, nas mentorias a gente trata isso. Então você faz mentorias? Isso, online. Tá. Online. E o curso, ele está sendo estruturado para agora, principalmente porque tem o ditado, né? Melhor feito do que perfeito. Mas eu estava aguardando essa pedagogia, sabe? Para me embasar mais, que eu estou muito feliz e grata por ela. E tá, assim, maravilhosa. Estou muito feliz com todo esse conteúdo para poder entregar, porque assim, o holístico podem até dizer, mas isso é muito nas nuvens, muito distante da realidade, você não sabe do que você está falando, né? Você vai lá dentro de uma sala de aula para você ver como que é a teoria e a prática, mas se você tem esse multidimensional, essa sensibilidade de acolher cada criança mediante sua necessidade. A minha filha chega da escola dizendo, eu passei por situações de CAPS hoje, mãe. Aí fulano fez isso, aquilo, outro, bateu, não sei o quê. Aí eu falo, então, filha, você perguntou? Fez alguma pergunta? Então eu vou com perguntas específicas para que ela já saiba acolher aquele colega que estava se comportando daquela forma, entende? Ela não chega em casa e vai julgar e vai querer mudar de escola, sair da pública, da municipal, estadual, para ir para particular, porque em todos os lugares vão ter situações, comportamentos, mas é sobre ela saber acolher esses colegas, esses amigos, e saber fazer a diferença ali no local que ela está. Muito bom. Então, gente, às vezes você pode se perguntar o que isso tem a ver com a CR Educação, com o desenvolvimento de materiais, de ajudar na alfabetização, no reforço. Tem tudo a ver. Por quê? Como a Sandra bem falou, né, ela cuida desde lá da mãe que acabou de ter o bebê, até, né, os primeiros meses ou até os primeiros anos. Tudo isso, gente, influencia muito no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento emocional da criança para quando ela ingressar numa escola, quando ela começar o processo de alfabetização. Todos esses traumas, todas essas emoções. Às vezes a criança tem só o cuidado da mãe ou então só da babá porque os pais se ausentam, né? Pode ter um cuidado que pelos avós, às vezes não tem os pais, não tem uma referência, e tudo isso, gente, influencia muito no desenvolvimento dessa criança. E com isso, gente, se vocês conseguem entender que as emoções tem que ser tratada, tem que ser cuidada, e aí você aprende como você se portar, né? Aprende a cuidar de você para depois você cuidar do outro. Então, você tem que estar em constante aperfeiçoamento, que é isso que a Sandra fez. Então, ela começou a cuidar de babá, como babá, depois ela fez a parte lá de técnica de enfermagem, depois ela fez a parte holística ali, né, como terapeuta. E
Agora ela está já na área da pedagogia, para poder já agregar muito mais no seu trabalho, que é algo que ela tem feito com maestria. E uma coisa que ela me falou, que a gente nem conversou aqui, mas que ela não chegou a colocar divulgação do seu trabalho, e sim uma indicação, um vai indicando o outro. Então isso é algo bem interessante, porque mostra que ela é uma profissional excelente. Então ela vai ter esse trabalho sempre. E agora eu desejo sorte para você nos seus atendimentos, né? Nesse curso que logo, logo estará por aí. Quero te agradecer. Agora muito mais, né? Porque estamos divulgando pela primeira vez aqui. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade e por essa expansão, porque é o que toda criança, mãe, lar merece. É esse olhar minucioso dentro de uma sala de aula, um choro de uma criança. Influencia se você muito. souber conversar, nossa, você tá chorando porque a mamãe foi embora, porque você teve que ficar aqui, me conta, já é uma interação, já vai direto na dor da criança, e daí ela sente confiança, e aí ela já entrega realmente o que ela sente. Consequentemente, no outro dia, ela sabe que ela pode fazer, né, sair dos braços da mãe e fazer essa extensão para alguém que vai acolher as suas verdadeiras necessidades na sala de aula. Obrigada, Sandra. Foi eu maravilhoso. Que agradeço. Obrigada. Muito, obrigada a todos vocês. Eu agradeço a vocês. Obrigada, gente. Um beijo no coração. Estou muito feliz e grata. Obrigada.